Amém, povo de Deus? A paz a todos, que o Senhor possa continuar nos enchendo nesse mesmo espírito. Aqueles que já nos acompanham desde a manhã, desde as 9 horas, vieram às 17 horas, eu estou aqui desde a manhã. Eu estava ansioso por esses momentos. Eu estava ansioso por essa proximidade, por esse calor humano. Eu estou ansioso para trabalhar no encontro. Esses dias eu estava dizendo para o pastor Leonardo: pastor, estou ansiando por um encontro. Se você for fazer um na sua igreja aí, me convida, viu? Eu vou. Amém? Então sejam bem-vindos, né? Os que adoram conosco via internet, você que está no seu carro, você que está na sua casa, no seu trabalho, que o Senhor possa lhe abençoar nessa noite através daquilo que Ele já tem feito nesse lugar. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 João. Glória a Deus. Capítulo 3. Amém? Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não conhece, porquanto não conhece a Ele mesmo. Amém? As barreiras de quem não conhece o Evangelho para conhecer o poder ao mensurar a grandeza da paternidade natural é um pouco mais difícil. Em 1 Coríntios capítulo 2, 10, assim: as coisas espirituais, elas se discernem entre nós, porque para as pessoas que não têm conhecimentos, eles acham que é loucura o que nós fazemos. Então, para não ter o conhecimento do Evangelho, é muito mais difícil discernir as coisas que nós, entre nós, discernimos. Eu sou o pastor Elivaldo. Para quem não me conhece, o pastor Lucas me apresentou. Eu estive aqui em outros congressos e ele estava me lembrando ali de algo que eu falei alguns anos atrás, né? E que até hoje circula entre as igrejas, né? Alguns demônios estão indo, né? Estão chegando. Algumas coisas dessa natureza, ele estava me lembrando agora há pouco. Mas eu sou pastor aqui da Ágape, aqui da Igreja Nova Aliança, e eu hoje estou como diretor administrativo do Instituto Lugar de Ajuda. Eu cuido da ação social do braço da Igreja Nova Aliança, que é o Instituto Lugar de Ajuda, onde nós temos hoje 17 projetos atuando em todas as áreas de assistência ao pobre, ao necessitado e ao dependente químico. Mas eu nasci em uma família grande, uma família aqui de Imperatriz. Eu nasci aqui em Imperatriz, aqui no Hospital São Raimundo. Nasci aqui em 1972 e desde então moro aqui. Então eu sou filho daqui, saí pouco, trabalhei 2 anos fora no Pará, mas voltei e minhas viagens são muito curtas. Viagem de uma semana no máximo, 3 dias, quase sempre a trabalho, pouquíssimas vezes a lazer. Mas uma família muito grande de trabalhadores, meu pai muito trabalhador. Nossa família, uma família honesta, de pessoas trabalhadoras, mas tinha alguns problemas, como quase todas as famílias da minha época, né? Nós tínhamos alguns problemas, e o maior dele era não conhecermos o Evangelho. Nossa família não tinha cristãos, eu não conhecia o Evangelho, nunca fui levado por um tio, por um avô, pai, um irmão. Nunca recebi um convite para conhecer Jesus na minha família. E o tempo foi passando. Mas um dos fatores mais agravantes dentro de nossa família era o fator do alcoolismo ser muito forte em nosso meio. Então, como todos que já falaram aqui, desde o início, desde o Anivaldo com os filhos, falando da dificuldade que ele teve de não ter o pai presente, né, o testemunho do Leandro, a palavra do pastor Feitosa, a palavra do pastor Joanes, é muito parecido quando a gente faz os atendimentos na Infol. No final é quase tudo as mesmas dificuldades,
os mesmos pecados, os mesmos abusos, os mesmos traumas, os mesmos medos. E observando os testemunhos deles, é quase, no final, a gente resume na falta do Evangelho, né? Que é o poder do Evangelho, é o poder de Deus que transforma, né? Mas eu cresci vendo situações do meu pai embriagado. Eles tentavam me dar o que estava ao alcance, da forma que eles achavam que era o melhor. E eu acredito que eles me davam o que estava ao alcance deles. Mas era uma vida sofrida. Meu pai era carroceiro na cidade de Imperatriz. Trabalhamos com o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei trabalhou com meu pai no supermercado Real, no Rei das Verduras, supermercado antigo. E eu acompanhava ele. Quando eu era criança, ele me levava com ele na carroça. E a gente trabalhava, mas às vezes ele chegava em casa, a gente não via ele estava caído dentro da carroça, embriagado. E quando meu irmão mais velho completou 18, 17 anos, ele também entrou no mundo do alcoolismo. E eu cresci no lar onde... eu criança ainda, meu pai tinha uma vitrola, um negócio do tamanho dessas 2 caixas de som junto. E ele pedia para mim ficar colocando as músicas, tirando aquela agulha assim, e colocava naqueles discos de vinil, né? Às vezes enganchava a música. Eu decorei as músicas de Lucas Evangelista quase todas. Até hoje zune nos meus ouvidos aqui. Aquela música lá que eu colocava. E quando eu alcancei minha idade de 16 anos, eu já trabalhando, a forma de eu me expressar, a forma de eu manifestar um crescimento, uma vida pessoal, foi começar a contrariar os meus pais. E a primeira coisa que eu fiz aos 16 anos foi parar de estudar. Eu passei a não ir mais para a escola. Eu desisti dos meus estudos na 6ª série. Na 6ª série eu parei. E eu vi outro dia uma propaganda eu acredito que de um celular no Facebook. De um pai que ele começa a cantar uma música e dançar para o filho dele, com o filho dele no colo. E aí o filho vai crescendo e ele continua fazendo aquela dança com o filho dele. O garoto vira um adolescente e ele continua. Tem momentos que o filho não gosta. Tem momentos que o filho se sente envergonhado com o pai no restaurante, dançando para ele com a música no celular. Mas no final do vídeo, o pai está numa casa só ele e a esposa já velhos. E de repente, uma chamada de vídeo. E aparece o filho dele com o netinho dele no colo, fazendo a mesma dança que ele fazia para ele no passado. Porque a vida, ela é um ciclo de repetições. Mesmo eu não gostando daquilo que eu via, daquilo que eu vivia, daquilo que eu passava, a minha vida foi se tornando a repetição daquilo que eu via no meu pai. E quando eu me casei não foi diferente, né? Eu comecei a transmitir para os meus filhos, a passar para minha esposa, a ter uma vida completamente contrária àquilo que é para um casamento oferecer, que é para uma união oferecer, que é para um pai oferecer para um filho. E eu cheguei a passar alguns meses, acredito que anos, pouquíssimas vezes eu vi meus filhos, eu vivia muito mais na rua. O vício tomou conta completamente da minha vida. Eu pulei uma etapa muito importante da vida dos meus filhos, que foi aquela etapa de dar banho, de ajudar a cuidar. Eu nunca troquei uma fralda de um filho meu. Eu fui um pai completamente ausente. Eu fui um pai que... Eu pouco até me recordo dessa fase dos meus filhos, da fase de nascimento até 4, 5, 6 anos, é muito vaga na minha memória. Eu estava completamente afundado no alcoolismo. E quando eu me converti, em 2008, eu fiz um encontro da igreja Nova Aliança, por uma necessidade, por uma situação que eu me envolvi, que eu precisei encontrar um lugar para me passar pelo menos uns dias longe da cidade, né? Deus me pegou de uma forma
que não, acho que não tinha outro jeito. E eu perguntei pro que se tornou meu líder, que era meu vizinho, tinha feito um encontro, ele trabalhava do meu lado. Ele dizia: por que você nunca me convidou para o encontro? Ele disse: é porque eu tinha medo de você dizer não, e eu sabia que se você dissesse não, nunca mais eu ia conseguir lhe levar. Mas Deus teve a estratégia, e eu fiz um encontro em 2008. E lá eu descobri uma nova vida, na ministração de fato de nova vida. Eu descobri, e eu voltei uma nova criatura, eu voltei uma nova pessoa. E isso era muito claro para mim. Eu tinha uma clareza do que eu precisava fazer, do que era a responsabilidade minha fazer. Mas isso não era tão claro para as pessoas de minha família. Isso não era tão claro para as pessoas que estavam próximas de mim. Mas eu sabia que muitas áreas da minha vida, elas precisavam ser mudadas. Elas precisavam ser alteradas imediatamente. Era uma urgência isso. Era uma necessidade. Mas eu não tinha ainda a estrutura para fazer essa transformação nas pessoas que estavam ao meu redor, e eu sabia que era uma responsabilidade minha. E eu muitas vezes me peguei numa situação angustiante, de eu ter um grande privilégio de ser a pessoa que Deus escolheu na minha família, na minha geração, para trazer toda a minha família, as pessoas próximas, para a casa de Deus, para o Evangelho. Mas tinha uma grande responsabilidade. Era um privilégio que me trazia uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes eu me sentia incapaz, eu me sentia insuficiente de quantas coisas tinham para fazer. Porque o Evangelho veio na minha vida de uma forma muito clara, muito precisa, muito direta. E eu precisava agora voltar algumas coisas para consertar. E uma das coisas que eu compreendi foi a paternidade de Deus na minha vida, naquele lugar. E eu precisava voltar e estabelecer a paternidade do meu pai sobre a minha vida. Eu precisava voltar para viver aquilo que eu nunca tinha vivido com ele, porque ele não sabia. Ninguém chegou para ensinar para ele como cuidar, como fazer, como se aproximar de um filho. Nunca foi ensinado um homem de 75 anos que tinha que abraçar um filho, que tinha que se aproximar dele. Ele não sabia disso. Mas eu tinha que voltar para fazer aquilo que eu nunca tinha feito com os meus filhos. Eu tive o privilégio de poder ainda reparar com meu pai e orientar os meus filhos naquilo que precisava ser feito. E já tinha quase que 2 anos que eu nem andava na casa de meus pais. Havia um problema, e eles moram a 150 metros de minha casa. 150 metros da minha casa. Tinha aproximadamente uns 2 anos que eu não andava lá. Tive um problema judicial com uma irmã que trabalhava comigo. E ela morava com eles, e eu decidi não ir mais lá. E às vezes eu fazia alguns negócios na empresa que eu trabalhava. Nós tínhamos uma empresa, era sócio, mais outra pessoa. E às vezes eu me satisfazia com aquele negócio. Mas sempre o diabo dizia: mas na casa do teu pai tu não pode ir. E aquilo me angustiava, aquilo me entristecia muito. Mas quando eu voltei com a paternidade de Deus lá do encontro, o primeiro lugar que eu fui foi na casa de meus pais. Eu disse: Hernandes. Ele disse assim: vamos. Eu disse: vamos. E nós voltamos da igreja no dia que eu voltei do encontro. E eu disse: eu quero ir primeiro na minha casa. E ele quis entrar na rua que eu moro. Eu digo: não, é na próxima. Minha casa é na próxima rua. Ele não sabia onde era, porque ele nunca tinha andado lá. Eu não levava ninguém lá. E minha esposa olhou para mim assim, sem compreender o que estava acontecendo. Ela também não andava lá. E eu voltei para casa. Eu voltei para a casa dos meus pais. Eu trouxe eles para o encontro. Eu trouxe eles para a igreja. Eu criei meus filhos na igreja. Hoje tem um com 23 anos, o outro com 22. Eles conhecem o Evangelho. As decisões a partir da maturidade deles é deles. Eu não tenho como conduzir sempre. Hoje um mora em São Paulo. E ontem ele me fez uma surpresa. Chegou em casa ontem. Ele está em casa agora. Se tem alguém que tem motivo para não estar aqui hoje, seria eu. Ele disse: pai, amanhã eu quero conversar cedo com o senhor. Eu digo: tá bom. Deixei ele vir para a igreja 9 horas da manhã. Quando eu voltei, conversei um pouco com ele. Agora eu vou para a igreja e a gente almoça depois.
Porque essa proximidade, essa família que hoje eu tenho, eu devo a ela, ao Evangelho. Primeiro, a primeira pessoa que precisa estar posicionado, que precisa ir, que precisa influenciar, que precisa ser o exemplo de sua casa, é você mesmo. Nós somos os responsáveis para conduzir a nossa família. E eu quero pedir que você fique de pé para nós orarmos. Quando o pastor Renato fez o apelo, após a primeira parte da programação, 3 pessoas aceitou Jesus aqui. Só que ficou mais 3 para vir aqui à frente. Tem 3 pessoas daquele culto que, se não foram para casa, você precisa renovar a sua aliança com Jesus. Tem 3 pessoas que até o final do culto, se você não quiser vir aqui à frente, você pode procurar um dos pastores aqui, que ele vai conversar com você. Amém? Mas eu quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça.